Boa tarde a todos. Eu sou o professor Otávio. Eu espero que vocês ainda lembrem de mim, da turma do sétimo ano D. É, Se não lembrarem de mim, pelo menos tenta lembrar que a gente estudava matemática. E nessa primeira semana e segunda semana que a gente está voltando das férias, a gente vai continuar usando o Google Sala de Aula e utilizar o caderno de atividades da Escola Nerone Maiorino. Esse caderno de atividades foi elaborado pelos professores da Escola Nerone Maiorino e a parte de matemática começa aqui na página 13. A gente vai revisar um conteúdo que a gente estava estudando em sala de aula. A gente vai terminar esse conteúdo estudando nesse caderno de atividades. Que mais? Esse caderno de atividades, ele está relacionando então as operações com números inteiros. Essas operações com números inteiros, a gente estudou no livro, estudou no caderno, fez várias atividades. A gente chegou até a fazer uma avaliação mensal sobre esse conteúdo. A gente ia revisar ele ainda em sala de aula, mas aconteceu tudo o que aconteceu, na verdade, perdão, sobre a suspensão das aulas presenciais. Então, do começo. Na página 13, o conteúdo envolvendo números inteiros, uma revisão bem simplificada. Se você ainda tiver dúvidas depois da leitura, vocês vão procurar esse conteúdo no livro de vocês ou no caderno. Tem vários exemplos, então, informando sobre números inteiros. Então, do começo. Os números inteiros são representados pela letra Z maiúscula. Essa letra Z, ela, então, tem uma explicação por que utilizar essa letra Z. Dos números inteiros, a gente pensa que são 3 tipos de números inteiros. O zero, os inteiros negativos à esquerda do zero e os inteiros positivos à direita do zero. O zero é o único número que não possui sinal. Então, se você olhar bem, o zero é a maior referência para o conjunto dos números inteiros. Ele serve como um divisor, separa os números inteiros positivos dos inteiros negativos. O zero não possui sinal, por isso que ele é o diferente aí nesse conjunto. Sobre a matéria que a gente estudou em sala de aula, a gente estudou as operações de adição e subtração. A gente estudou as regras de sinais sobre sinais diferentes, como fazer adição ou subtração, sobre sinais iguais também, como fazer adição e subtração. Não coloquei exemplos aqui usando parênteses, mas na adição e subtração eu também expliquei em sala de aula sobre como utilizar os parênteses, para que eles servem. Às vezes o significado do número oposto, quando o negativo está fora do parênteses, é uma coisa que vocês precisam revisar. Tem no caderno, tem no livro. Então, retomando aqui só o exemplo. O menos 20 mais 17 igual a menos 3. Nesse caso aqui, eu vou pensar que o 17 ele é um número positivo. O sinal que está aparecendo para ele, o próprio sinal de mais, indica então uma adição. Somar menos 20 com 17. Nessa regra de sinal, a gente pensa em descobrir quem que é o maior. Compara o 20 e o 17, o tamanho deles. Eu dei uma explicação também na aula relacionando isso com um módulo. Então, se você olhar bem, o 20 é o maior. O sinal dele é negativo, então no resultado vai ser negativo. E quando tem sinais diferentes, a diferença. Para o 17 chegar no 20, falta 3. Essa é a ideia de faltar 3, por isso negativo. O segundo exemplo aí, continuando, mais 48, ou 48 positivo, e menos 21, ou 21 negativo. Observando o 21, o sinal dele, ele sendo um número negativo, a gente pode interpretar como sendo uma subtração. 48 tira 21. De novo, pensar em quem é o maior. O 48 é maior, sinal positivo, então vai repetir no resultado. 48 tira 21, sobra 27. A ideia de sobrar é positiva. Quando tem números com sinais iguais, você soma os números e repete o sinal. Soma o 20 e o 5, 25. O 20 é negativo, o 5 é negativo, repete o sinal negativo no resultado.
O 42, perdão, positivo e o 9 positivo, também é feita uma soma. Soma 42 mais 9, 51. O 42 e o 9 são positivos, repete o positivo no resultado. Essas são as regras para adição e subtração. Para multiplicação e divisão, eles também usam as mesmas regras, multiplicação e divisão. Só que aqui não depende de quem que é o maior. Então aqui, sempre que você observar sinais iguais, por exemplo, aqui o primeiro exemplo, positivo, positivo, mais 6 multiplicando mais 2. Sinais iguais é sempre positivo. 6 vezes 2, 12 e repete o positivo. Sinais diferentes é sempre negativo. Menos 8 multiplicado por mais 3. Sinais diferentes é negativo. 8 vezes 3, 24. Em sala de aula, eu expliquei como a gente deduz essas regras. Eu passei várias explicações envolvendo tabuada, por que utiliza o número positivo ou o número negativo. E também tem um significado aí do número oposto. Essas regras de sinais, então, vocês podem revisar no livro ou no caderno. E a partir daqui, da página 14, você tem uma lista de exercícios. Perdão. Essa lista de exercícios, ela é para você observar tipos de número, desde números naturais e números inteiros, o significado desses números, o que vocês aprenderam sobre esses conjuntos numéricos, vocês vão aplicar nesses exercícios. Um comentário sobre essa questão 6. Aqui utiliza parênteses. Para vocês desenvolverem as respostas, a dica é tirar todos esses números dos parênteses, eliminar os sinais que não são necessários, simplificar isso daí para poder fazer uma operação. Mas aqui vale aquela regra. Se os sinais são iguais, você vai fazer uma soma e repetir o sinal. Se os sinais são diferentes, primeiro você tem que lembrar quem é o maior, repetir o sinal dele no resultado e fazer a diferença, o maior menos o menor. Tem uma classificação aqui envolvendo alguns números. Questões envolvendo leitura para interpretação. A palavra crédito, a palavra débito. Vocês vão interpretar quando se utiliza sinal positivo, sinal negativo. Observar informações em tabelas. Questões envolvendo temperatura também consta no livro e a gente estudou em sala de aula. Na avaliação mensal a gente fez alguma questão utilizando isso daí. Várias questões de interpretação com os sinais de positivo e negativo, sempre utilizando números inteiros. Por enquanto a gente não está utilizando fração, que é a matéria do próximo conteúdo. Essa questão 24 aqui sobre datas de nascimento. Antes de Cristo e depois de Cristo. Tem uma noção de qual o número é positivo e qual o número negativo. Vocês vão fazer uma leitura e interpretação para poder colocar o resultado. Reta numerada. Colocar algum número, uma posição aqui envolvendo essa reta numerada a partir da leitura da questão 25. Questões envolvendo as operações de adição e subtração. De novo, na questão 27, a gente estudou essa questão em sala de aula, é uma revisão. Ela se trata de colocar os números em ordem. A mesma dica que eu dei na sala de aula. Aquelas perguntas de meio ponto. Esses números que devem estar na reta numerada são números ímpares. Por mais que são negativos e positivos, se você preencher toda essa tabela, você vai observar esses dois tipos de número. Também são números ímpares. A ideia é que o zero vai estar entre o mais um positivo e um negativo. E na página 18 a gente encerra nossas atividades. Então, eu peço que vocês leiam com atenção as questões, tentem fazer com calma. Vocês podem responder diretamente nesse caderno de questões para a gente fazer uma correção quando voltarem às aulas presenciais. O que mais? É importante vocês manterem a rotina de estudo, utilizem o livro que vocês têm. No caderno de vocês tem muitos exemplos, tem muita coisa que eu passei durante a aula e a gente vai encerrar esse conteúdo de números inteiros nesse caderno. O próximo caderno vai trazer questões novas.
Eu espero que vocês ainda continuem motivados para o estudo, estejam bem na casa de vocês. Espero que dê tudo certo, tá? Boa tarde a todos. Obrigado por assistir até o final